Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda da Rede Cruzada. Toda última segunda-feira de cada mês a gente tem uma conversa boa sobre educação, sobre trabalho social, sobre terceiro setor. E hoje a gente tem um papo super especial, doméstico, caseiro, com a nossa gerente pedagógica, a Lua Fonseca, para conversar sobre afroperspectiva na educação. Um assunto que tem sido um pilar do nosso programa, do nosso projeto, e vai valer super a pena a gente ver isso em perspectiva, como é que a gente tem aprendido e evoluído nos últimos anos e o quanto a gente pretende avançar com um tema tão caro daqui para frente, tá? Boa noite, gente. Ó, a Lua já chegou. Como ela é de casa, eu já vou trocar com ela, já vou convidá-la para chegar junto. Oi, Oi, tudo bem? tudo? Como estamos? Tô bem. Me escuta bem? Super bem. Ó, tá dando certo. Essa minha querida internet. Acho que o pessoal não está sabendo, né? Eu tô aqui no interior de Alagoas e a conexão tá maravilhosa também. Que bom, que bom. Vai dar tudo certo. Esse assunto merece. E aí, como é que foi a segunda-feira? Foi boa, foi boa. Planejando, planejando e planejando. Muitas novidades. Oba! Cheguei em casa, tomei banho correndo e bora que bora. Aí eu fico aqui tentando me planejar para ver o que eu vou falar nessa live. Eu falo, melhor eu parar. Lua, primeiro que você não precisa planejar para conversar sobre esse assunto. A responsabilidade é minha de fazer boas provocações, boas perguntas. Sim. Esperar a galerinha chegar? Deixa eu ver aqui quem já está aqui para dar uma boa noite para todo mundo. Oi, Miriam, boa noite. É, minha família é fã. Família é fã. Ah, e aliás, não tem por que não ser, né? É. Tem mais é que ser mesmo. Tietá aí, essa lua cheia. Ó, Tá aí. Cade da Fiocruz, Fabi Campos Lima, Bina, Barbosa SC, eu não consigo adivinhar quem é, Yasmin, Ingrid, Teixeira Bulhões, eu também não sei quem é. Fê, boa noite, Fê. Dai, tudo bem? Oi, Ingrid. Pati está aqui também. Paola, Marcilaine, Lid JPA. Lid de Jacarepaguá, agora. Não. Gabi, Giovana. Tudo bem, gente? Olha, Thay tá aqui, A Drica, que é a mãe da Gabi. Drica. Oba! A mãe da Gabi. E Vanusa. Ó, obrigado aí por prestigiarem. Já passaram 5 minutinhos. Galera vai entrando e a gente vai fazendo a introdução aqui desse Sim. tema que é tão importante, tão central para o trabalho que a gente vem fazendo há pelo menos aí 5 anos na Rede Cruzada. E aí, Lua, eu vou fazer a pergunta. A pergunta, ela achou que ela ia escapar porque ela já é veterana, Ai, meu Deus. mas só que é lógico que eu vou trazer sob uma outra perspectiva, né? Porque eu acho super importante.
principalmente pelo papel que você desempenha na Rede Cruzada, né, como agente pedagógico, ou seja, a pessoa que guia, né, que dá aí a orientação, né, do nosso trabalho. Eu queria saber como é que o tema, né, da educação para as relações étnico-raciais, a educação antirracista, passa a ter uma relevância enorme para você nas suas crenças sobre a educação, sobre a pedagogia. Pergunta difícil, hein? Pergunta de brincar, pergunta de prova de docência que teve ontem. Então, eu sempre, né, quando eu sou convocada para pensar a live da Rede Cruzada, né, a gente vem pensando ao longo acho que já tem 4 anos que a gente faz live na Rede Cruzada, nos últimos anos Desde a sempre, pandemia. sempre na última segunda do Ou mês. seja, 5 anos. Então a gente tem um território aqui, né, de assuntos e conteúdos a serem explorados e quando eu sou convocada, eu tenho sempre 3 dimensões aí, né? Tem uma Luana pesquisadora, né? Uma Luana cientista social e pedagoga que, né, cresceu academicamente num lugar evidenciando esse lugar racial, né? Porque eu sou uma mulher negra e eu me entendi uma mulher negra na faculdade, né? Eu demorei muito para essa compreensão acontecer. Tem a Luana, gerente pedagógica, né, da Rede Cruzada, da ONG Rede Cruzada, em 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos dessa transformação das perspectivas pedagógicas, de como que a gente olha, né, para o nosso pilar pedagógico, né, o que a gente almeja, qual é a educação que a gente quer. E tem uma Luana também, às vezes, muito crítica com a educação, né? Que caramba, será que a gente está no caminho certo? Será que eu não estou romantizando demais a educação? Ou será que eu não estou sendo muito repetitiva na minha fala, né? Porque eu escuto os meus amigos da educação, os trabalhadores da educação, às vezes muito exaustos, né? Exaustos, cansados, tristes, né? A gente o tempo inteiro recebendo essas notícias, né, de violência, de escola fechada 90 dias e de como que a gente rebola nesse processo todo, se movimenta nesse processo todo e continua tendo uma inspiração, uma esperança com a educação, né? A educação ela é um campo muito político e ela é um campo de disputa, né? Então, falar sobre a questão étnico-racial, ela também é um campo de disputa, né? Só que ele entra num lugar, às vezes, a educação étnico-racial, ela entra num lugar de que ela sempre vai ser apagada, né? Na hierarquia de saberes que a gente precisa, né, apontar para o chão de escola, que a gente precisa falar, ela normalmente é a primeira a ser, olha, está aparecendo qualquer outro assunto, né, no debate da educação, né, presente, vamos falar sobre esse assunto aqui, vamos deixar de falar sobre esse. Então, eu sempre fui essa pessoa de que não, a gente não precisa deixar de falar de educação antirracista. A gente pode, né, de educação para as relações étnico-raciais, a gente pode falar dos assuntos que estão ocorrendo agora, né, como socioemocional, como a tecnologia, né, enfim, as IAs estão aí, a gente vai precisar lidar com isso no nosso chão de escola. Mas a gente não pode, porque faz muito parte do projeto de sociedade que é racista, que é colonizador, tirar a educação antirracista, tirar a educação para as relações étnico-raciais rapidamente. Então, eu me coloco muito nesse lugar, assim, de uma pesquisadora que está olhando ali para as infâncias, que às vezes romantiza um pouco o processo da educação, porque se eu não romantizar, se eu não sonhar, porque o sonhar eu falo muito, né? Em todos os meus vídeos, se vocês olharem os vídeos da Rede Cruzada, eu falo 2 coisas muito, e eu bato muito nessa tecla, que é o território de memória, né? Qual é a memória que você está produzindo nas infâncias e nas adolescências, né? E, consequentemente, nessa comunidade, nesse território que você está vivendo, e cartografia dos sonhos. A cartografia dos sonhos, quando a gente fala essa palavra cartografia, parece que vem um lapisinho na minha cabeça, assim, tipo, de desenhar, de criar possibilidades, tipo, o direito de sonhar mesmo.
E esse direito ele é muito tirado da gente, né? Quando eu falo da gente, é do nosso corpo, é do nosso território, é das nossas relações, né? Então, quando eu falo desses dois lugares, né, de que a gente precisa sonhar e a gente precisa levar isso para as nossas crianças e adolescentes, e quando eu falo de uma produção de memória muito cuidadosa, muito afetiva, eu falo muito da pedagogia do afeto. Eu bato muito nessa tecla. Isso não quer dizer que eu não estou muito preocupada com as questões cognitivas que a gente está vivendo do português e da matemática, ou das questões de armazenamento, das questões de frustração socioemocional das nossas crianças, mas eu vou sempre enfatizar que antes de tudo, antes de toda a produção, antes do projeto de vida, antes de eu inserir o adolescente do mercado de trabalho, se eu não me conectar e se eu não trazer, se eu não colocar ele, eu li uma frase recentemente, estou escrevendo o texto da Terra, né? Eu li uma frase do Milton Santos que ele fala que a gente precisa pertencer ao território, porque a gente já pertence a esse território. Então, ele fala, vamos pertencer ao que nos pertence. Então, quando eu falo das questões étnico-raciais, quando eu falo dessa ancestralidade, do lugar do colo, ancestralidade é futura, ancestralidade é colo, ancestralidade é aconchego, da gente rebobinar o que é a memória, qual é a nossa memória, qual é o nosso território, como que a gente pertence a esse território, eu estou enfatizando um lugar fundamental na educação. Aí eu não estou romantizando, eu estou falando, cara, eu estou aqui para isso. Assim, tem um monte de desafio na educação. Não estou falando que a Rede Cruzada não vive desafios na educação, a gente vive diariamente, né? Inclusive para a gente colocar esse projeto, né? Quando eu falo de sonho, eu até, na última conversa que eu tive com você, né, Renata, eu falei, eu vou tirar um pouquinho a palavra sonho, porque às vezes a palavra sonho, ela dá uma dimensão de tipo, nossa, né, a gente está vivendo aqui Devaneio, né? né, a gente está vivendo situações muito complexas e você aí falando de sonho. Eu falando, então vamos colocar a educação que a gente acredita, né? A gente vai alcançar como essa educação que a gente acredita, né? Quando a gente bota lá no nosso manifesto que a gente quer o protagonismo das nossas crianças e adolescentes e, consequentemente, as suas famílias e territórios, como que a gente vai, né, pensar nisso? Então, e aí, quando eu falo dessa terceira Luana, que ela é crítica, às vezes eu sou extremamente crítica no meu trabalho, eu falo, caramba, será que eu tô sendo, sei lá, muito titilelê? Tipo, querendo que as crianças fiquem colocando a mão na terra, brincando, vivendo essa natureza. E logo depois eu falo, não, eu não tô. Essa é a experiência de vida. E se eu não bater na tecla, ser chata com todas as pessoas que, né, eu converso, eu debato, eu falo, se eu não enfatizar esse lugar, a gente não, parece que a gente não vai caminhar, a gente não vai ter um esperançar dentro da gente. A gente vai. Nossa. A gente não vai adiar o fim do mundo, né? A gente tá morrendo em vida, então a gente não pode morrer em vida, né? Então é isso, assim, eu fico sempre nesse lugar do romantizar. Será que eu tô romantizando? Será que eu tô sendo utópica? Mas ao mesmo tempo, não. É o que todas as pessoas estão falando pra gente, né? Ailton Krenak, Nego Bispo, Renato Nogueira, enfim, todas as pessoas que são as nossas inspirações. Eu falo aberto. Nossa! Opa! Eita! Eu pensei que eu ia ficar só nessa pergunta, mas maravilhoso, Lua. Eu tentei, assim, nossa, você abriu uma opção de portinha aqui. Sim. Eu vou tentar me conter também. Mas coisas que bateram, né, durante a sua fala muito forte em mim, né? Quando você fala de romantizar, é muito interessante porque é o que você fala, né? Tem uma disputa política aí e tirar o sonho das pessoas faz parte, né? Como se sonhar não fosse viver, né? Como se imaginar não fosse viver, como se brincar não fosse viver. E, assim, pelo menos é a ligação que eu estou fazendo, né? Quando você fala em memórias potentes, né? Construir essas memórias, eu não posso ficar criando memórias utilitárias, né? Eu tenho que criar também, e principalmente, memórias oníricas que vão me permitir sonhar com o que não existe, sonhar com o que não está ao meu alcance e, ao mesmo tempo,
sonhar com referências, como você fala, né, do território ao qual eu pertenço. Sim. E você trazer Milton Santos, né, para quem não sabe, por favor, deem uma gugada aí, né? Talvez seja o maior geógrafo que já apareceu na face da Terra. Pena que ele é brasileiro e preto, por isso que a gente não valoriza. Mas lá fora eles valorizam. Esse rapaz é considerado o maior geógrafo que já existiu. E a gente entender o espaço que a gente habita me fala muito de respeito e um outro tema que é muito caro para você e para a gente, né? Que é acesso, que é garantia de direitos. E começa por esses direitos básicos, né? Como a gente comentou aqui. Brincar, sonhar, romantizar, por que não? Sabe? A relação com a natureza. Muitas vezes, né? Eu acho que fruto desse processo nosso educacional, a gente olha para a natureza como algo a ser consumido, explorado para o bem da humanidade, né? E a gente não percebe que nós somos natureza, que a gente é uma partezinha disso e que se a gente compor com isso tudo, né, talvez a gente tenha mais equilíbrio, né? E por incrível que pareça, né, ser mais natureza nos torna mais humanos, né? Então, eu celebro muito você trazer isso tudo. E a outra questão, você fala, né, da lua pesquisadora. Sim. Esse fim de semana eu fiquei muito impactado, Lua, com uma leitura que eu fiz de como tudo é um projeto mesmo, né? O quanto se desvaloriza o professor da educação básica. Uhum. E a própria academia, quando você é um acadêmico, ou tem um mestrado, ou tem um doutorado, você é um pesquisador. Você é um cientista social, ou você é um cientista. Quando você é um professor de educação básica, e o nome já diz tudo, né? Básica, e que vivencia o que você falou, né? Esse BO todo dia de questões que atravessam os aspectos. O cognitivo, às vezes, fica pequenininho, e esse cara é chamado de professor. Ah, você é professor. Eu não estou diminuindo a palavra professor, pelo amor de Deus. Mas é assim, ele não é percebido como um investigador, como um pesquisador, como um cientista. E mais, talvez alguém que viva muito mais intensamente a prática educacional do que um acadêmico. A gente fala que tem os professores de escritório, né, que são os que fazem coisas para chegar no chão da escola e não escutam a gente, né, que está ali no chão. Não escuta! Eu saí um pouco mais do chão de escola, né, e eu estou sempre tentando olhar, observar. Às vezes falho, né, porque é isso, né, tem uma tensão de querer chegar com coisas, mas a equipe, às vezes, uma equipe pedagógica que atende uma equipe que atende 25 crianças por dia numa sala de aula durante 8 horas, Renato, acontecem. Nossa. 55 mil, acontecem vários retratos da sociedade de todos os níveis que a gente pode imaginar. Desde dos retratos mais tensos e horríveis da sociedade que a gente trabalha, né, numa ONG. Eu estou falando aqui da perspectiva da ONG, né? Ou de uma escola pública. Até as coisas mais lindas que a gente consegue. Então, a gente lida as nossas emoções nesse cotidiano. Por isso que às vezes a gente acelera, a gente quer acelerar, a gente quer dar um resultado, a gente quer dar uma confirmação, a gente quer resolver aquele problema. Não importa o que está acontecendo, a gente quer dar conta. E quando a gente não consegue dar conta, ou quando a gente é desrespeitado, né, na nossa prática em diversas esferas, né? Tem várias formas de respeitar um professor de chão de escola, né? Enfim, seja desmerecendo o processo dele ali, não escutando o que ele tem para falar, enfim, tem todo um processo na escola da gestão, da coordenação, das gerências, que é um organismo complexo de escuta,
né, de quem o chão de escola também é uma disputa, né, mas ela pode ser uma disputa um pouco mais colaborativa, né, por incrível que pareça, a gente pode se escutar mais e cada um mostrando que também tem o outro lado da moeda, vamos olhar por aqui, vamos olhar de diferentes perspectivas, esse cuidar, a gente vem trabalhando muito na Rede Cruzada, né, o cuidar da casa, né, como que a gente está cuidando das diversas partes dessa casa, cuidar de uma escola, de um processo dentro da escola, ele é isso, são pequenos organismos da sociedade, né? Se a gente for ver em Perfeito. linha, é esse movimento. E quando, Renato, isso tudo que você falou, quando a gente, né, no começo do ano, eu fiz uma live com você, né? A primeira live do ano foi comigo apresentando um pouquinho, né, a nossa proposta pedagógica, por que que eu estava colocando o quinto pilar pedagógico da Rede Cruzada, que é a educação antirracista, que eu já me sentia, né, muito mais segura para falar que esse era um pilar da Rede Cruzada, porque antes a gente tinha os quatro pilares Perfeito. fundamentais, não que a gente deixava de falar de educação para as relações étnico-raciais, né? Eu prefiro falar ou de relações, educação para as relações étnico-raciais ou de uma educação pluriversal, porque ela pensa ela é centrada nesse protagonismo do aluno e do que a gente está vendo ali para a gente, né, atravessar por essa diversidade que a gente tem no chão de escola, na sala, na vida, né, da educação. E aí eu falo, né? Eu começo falando que a gente continua com o tema na relação com a natureza encontra o outro. Eu falo dos nossos quatro pilares, que são fundamentais, que é a relação do brincar e na natureza. Isso se estendendo até os nossos adolescentes do programa Descobrir, que é o nosso contraturno escolar. E quando eu falo de brincar, a gente logo olha, pensa em criança, né? E os nossos Perfeito. adolescentes e o início ali da juventude, que é com 16 e 17 anos, eles também precisam brincar. Se alguém tiver aqui, eles vão me matar que eu tô falando isso. Mas eu falo, vocês estão brincando. Em vários momentos, a gente proporciona esse espaço do brincar, né? Para eles, o espaço do ócio, que a gente não vem tendo mais. Isso tudo tá também dentro do brincar, né? Que é esse brincar conectado com a natureza. E a gente fala de uma literatura, a gente falou, né, de uma literatura muito qualificada, muito selecionada, então a gente consegue um acervo literário que é, assim, ó, acho que é uma das nossas maiores conquistas da Rede Sim. Cruzada, com muita representatividade, sei lá, 80% dos nossos livros, enfim, são de autores negros e negras, com referências, né, ou autores indígenas, então a gente buscou esse lugar, né? Então a gente tem um acervo hoje brilhante na Rede Cruzada, poucas escolas que eu conheço que têm um acervo como a gente tem. A gente fala da ambiência, né? O lugar, não é porque a gente é ONG que a gente precisa ser escasso, né? Tem uma ideia da escassez de ONGs, de escolas públicas. Ah, tá Sim. tudo bem ser assim, tá tudo bem ser mais ou menos. E a gente disputa esse território também, não tá tudo bem, não. A gente precisa aqui possibilitar esse sonho, a gente possibilitar esse lugar. A gente fala de uma documentação pedagógica, que é o lugar do território de memória, né? Firme, porque produzir, escrever sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes e apresentar para as suas famílias como é que são as potências, quais são os desafios, o que está na emoção, o que está acontecendo ali dessa criança, né? Como que ela brinca, como que ela se coloca no mundo, que é uma das coisas mais bonitas, e como que esse adolescente também está se colocando no mundo. Isso é fundamental nas nossas práticas cotidianas, a gente escreve muito dentro da Rede Cruzada, né? Isso é muito importante, não só para os planejamentos. Às vezes eu falo, gente, o planejamento está aí para dar errado, tá tudo bem. A gente tem que planejar para dar errado, né? Mas a gente tem que planejar, a gente tem que Isso. colocar o nosso corpo como um brincante, a gente tem que pesquisar. Por isso que a gente fala, o professor é o maior Pesquisador pesquisador de brincante. todos, observando, né? E aí a gente chega por que que eu coloquei os valores afro-civilizatórios brasileiros, né? Civilizatórios afro-brasileiros e indígenas ao lado dos elementos, né? Então a gente começa com a água, e eu falei um pouco sobre memória, que é um valor afro, e a gente vai fazendo o lugar do acolhimento, trabalhando o comunitarismo, trabalhando a coletividade, depois a gente vai para o fogo. O meio do ano foi uma loucura na Rede Cruzada de projetos maravilhosos que surgiram, né?
de uma pesquisa profunda na ancestralidade, né, dessas crianças, dessas famílias, dos bairros que a gente vive. Então, a gente pesquisou jongo, a gente pesquisou tia Ciata, a gente pesquisou o samba, a gente recebeu é, é, vídeo de sambista do fundo do quintal, a gente nomeou as nossas turmas, então a gente tem a turma Dengo, a gente tem a turma Aconchego, enfim, tem vários nomes, né? Então tem todo um processo que a gente foi atravessando, porque todo mundo já tinha entendido a importância da gente resistir nesse lugar da educação pluriversal, da educação da diversidade, da educação da roda, né? Por isso que eu falo, aí a gente passou pelo ar, foi para a ludicidade e falou muito sobre o bem viver, muito sobre as práticas de bem viver, muito de como a gente se relaciona com a natureza, né? Que a natureza ela não está do outro lado, ela não é um lugar utilitário, a gente é natureza. A natureza tem direitos e como que a gente olha para a natureza, isso falando desde os pequenininhos, tá? Eu tô falando desde 1 ano. E aí, quando eu falo, né, a gente traz o lugar da afroperspectiva, que a afroperspectiva, o Renato Nogueira, que é um dos principais, né, ele, ele traz a roda para o debate, e a roda, assim, você fala assim, roda, olhar para a metodologia como roda, a roda como uma metodologia da educação. Porque em roda, o nosso país, ele foi feito em roda, né? A gente tem a roda de jongo, a roda de samba, a roda de capoeira, a roda de conversa, né? Eu já falei, eu acho que isso em algum momento, em alguma live aqui, né? O quanto dentro da roda a gente não só respeita o tempo do outro, e tem uma coisa que a gente, na sociedade atual, nessa sociedade do cansaço, a gente não está conseguindo respeitar o tempo, né? A gente não tá dando conta de. O tempo é muito rápido, o tempo da internet é muito rápido, o tempo das coisas, né? Então a roda ela proporciona esse lugar da gente se olhar, da gente ver o diferente, da gente entender como que o corpo dessa pessoa está se localizando dentro da roda, né? Ela abraça, ela tem afeto, ela tem tensão também, porque roda cria conflito, né? Você tá olhando para o outro, você não tem como não olhar para o outro. E a roda ela faz o lugar que a colonização quer, que a colonização não deixa que a gente faça, né? Que é hierarquizar. A gente não hierarquiza, Perfeito. né? A colonização quer que a gente hierarquize. Inclusive, quando a gente tem esse campo de disputa na educação, a gente quer sobrepor temas, né? Esse tema é mais importante agora, esse tema é mais importante agora. E não tem hierarquia. Como não tem hierarquia de opressões, como a Audre Lorde, né? Que é uma outra, enfim, magnífica, ensinou pra gente, não existe hierarquia de opressões. Existem relevâncias que a gente precisa estar com uma luz mais acesa, mas não é hierarquia de opressões, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Também não existe hierarquia de temas mais importantes dentro da educação. A gente não pode levar para esse lugar. Então, quando a gente traz a noção dessa afroperspectividade, vai incluindo também muito a dinâmica de formações da rede cruzada, tirando todo mundo atravessa a colonização, né? O nosso corpo é colonizado, o nosso pensamento é colonizado. A gente quer chegar num fim. Nego Bispo já ensinou que a gente não precisa chegar num fim, porque a gente está em roda, porque a gente está num debate, né? Então, assim, a gente tem essa dimensão de querer chegar no fim. E a gente pode só elaborar que fim é esse que a gente quer chegar, né? A gente pode falar de um fim, mas não esse fim fechadinho, né? E trabalhar com essa dimensão da educação básica toda, ela tira a gente do eixo muitas vezes, porque é isso, a gente olha para um adolescente e fala assim, caraca, cara, ele vai embora daqui. O que eu estou fazendo por ele, né? Onde que eu vou colocar esse adolescente? Como que ele está sonhando? O que ele está fazendo? Dá medo, gente. A gente tem muito medo, né? E eu falo, cara, a gente entregou tudo que a gente podia aqui. E agora é com ele também, né? Tem o lugar dele também. Só que eu vou continuar enfatizando, enquanto eu estiver viva nesse mundo, de que eu não quero que ele estacione na vida, sabe? O projeto ele é muito sério para a gente estacionar na vida, sabe, Renato? Ele é muito sério nesse lugar. Eu vejo amigas minhas, enfim, territórios que eu fui, que
o sonho é tão tirado que eu entro no meu primeiro emprego e eu fico ali pro resto da vida. Eu não vou sair daquilo ali porque não me foi permitido, né? Então, isso é muito, para mim, isso é a minha sensibilidade de aonde eu estou, por que que eu estou e por que que eu continuo, né? Então, falar de afroperspectiva na educação, falar da circularidade na educação, falar dessa roda da educação, não é romantizar a educação e não é hierarquizar, sabe? Isso eu Perfeito. estou muito preocupada com a questão da matemática das nossas crianças e adolescentes, mas eu vou trabalhar a matemática dentro dessa lógica do afeto, do vínculo, do contato, do olhar. A gente vive aí um tempo muito acelerado, então como desacelerar o nosso corpo também, né? Porque é isso, parece que não, mas todos os educadores estão ou muito acelerados ou muito adoecidos, né? A gente não está, às vezes, conseguindo encontrar um caminho do meio, ou muito ansiosos em dar conta de coisas que não, a gente não tem ferramenta para dar conta, né? Seja uma ferramenta financeira, seja ferramenta de mais pessoas para trabalharem na educação, enfim, de investimento, de apoio. Existem muitas outras coisas, né, que a gente... Exato. Mas esse dia a dia, se em algum momento a gente deixar de pensar no afeto e transformar tudo em neutro, não, nada tem significado, nada tem pertencimento, eu acho que não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Então, assim, tem dias que dá vontade, sim, da gente falar assim, eu vou embora, não vai Chega. estar chega. Mas é isso, a gente olha para uma criança correndo na nossa direção e fala, não vai embora nada, tá tudo certo aqui, né? E é isso, assim, a gente tem que produzir coletividade, a gente tem que produzir coletividade. Se não sair da Perfeito. nossa boca, se não sair do nosso processo de discussão, se não for para as nossas formações continuadas, se a gente ficar produzindo uma sociedade egoísta, neutra, que útil, né? A gente não vai conseguir adiar esse fim de mundo, não. Ailton Krenak já falava isso pra gente. Olha, A gente não vai conseguir adiar. Lua, capturando, né, esse conceito tão poderoso, né, da circularidade, a Uhum. gente também já falou aqui em outras ocasiões, e aliás, não só entre nós, mas também com outros atores nas nossas lives, que a gente olha a circularidade numa perspectiva bidimensional, né? Vou falar de matemática. Mas se a gente coloca numa perspectiva tridimensional, é uma espiral, né? Quer dizer, ela gira, mas ela gira e vai alcançando toda vez que volta ao ponto, não volta ao ponto, né? Igual o rio, né? Sim. Ele vem com outras coisas, ele vem com outra fauna, com outra flora, mas é o mesmo rio. Por que eu estou fazendo essa viagem? Enquanto você falava, é incrível como eu fui me remetendo ao nosso manifesto, à nossa teoria da mudança, e eu vejo a potência da educação que a gente quer, né? Quando essa sua última fala, e aí eu vejo assim a nossa responsabilidade e o poder da gente colocar no manifesto que a gente quer uma educação em que aquela criança, aquele adolescente faça suas próprias escolhas, mas, ao mesmo tempo, pense no bem-estar coletivo. E estava ali, né? É engraçado ou é maravilhoso que eu saquei isso há 3 anos atrás, mas você falando agora é a espiral. Caramba, isso faz mais sentido ainda, sabe? Agora eu entendo ainda mais porque está escrito bem-estar coletivo, né? E aí você traz, nossa, isso é um saber ancestral e que a gente tentou linearizar e esquecer, né? Outra coisa que eu acho linda na nossa intenção, né, é dizer que uma das nossas estratégias é que a qualidade dos nossos conteúdos é tão relevante quanto a qualidade das nossas relações. E aí a gente vê como está tudo entrelaçado, né? Como tudo se atravessa. Lu, eu aprendi muito com você e com o Tião que
quando você fala de ambiência, né? Eu não posso promover uma educação pluriversal se eu não reflito isso nas relações, nas posições das pessoas na instituição. Como é que eu posso falar de pluriversalidade? E aí, sabe de quem eu lembro? Desculpa, gente, essa viagem, mas de uma certa forma é uma celebração. A gente fez uma live, talvez há 2 anos atrás, com a Geisa. Aham. E a Geisa denunciou. Para mim foi uma denúncia na minha ignorância, né? Ela denunciou. Renato, você acha que é por acaso que a grande maioria das educadoras da educação infantil, que é tão subestimada, são mulheres negras? Isso é um projeto. É a desvalorização. Não é por acaso, mas ali está o potencial da gente reverter isso tudo, né? Transformar essas mulheres em griots, sabe? Porque elas têm muita história para contar. E ali, naquele dia, eu falei, caramba, quando a Lua insiste em uma equipe racializada, quando a Lua insiste em a gente fazer o projeto da Lei Rouanet e fazer esse acervo bibliográfico diverso, rico, não é mimimi, não é por acaso. É justamente para a gente celebrar as crianças olharem e se referenciarem nas várias coisas, nas várias, né? Não é um monopólio de uma história colonizadora, não é um monopólio de, né, nós e os outros, não são os outros, são todos nós todos nós somos nós. Gente, eu não estou viajando, tá? Não tomei nada, não. Mas é porque a gente fala com muita facilidade do outro. Sim. Quando a gente fala o outro, gente, o outro, eu já estou colocando ele num outro lugar. E ele somos nós, sabe? Então, quando a gente enriquece o nosso trabalho, a nossa educação, a nossa abordagem, e levando... Lua, é incrível, a gente precisa celebrar mesmo. Sim. Muda isso nas relações, muda isso nas posições de poder, muda isso na equipe. Caramba, a transformação está acontecendo e aí vem o círculo, né? A gente não percebe. Às vezes, esse cansaço é assim, caramba, eu estou voltando no mesmo ponto. Não, eu não estou voltando no mesmo ponto. A gente aprendeu muita coisa e parece que a gente está no mesmo ponto, mas com muito mais saber, com muito mais escuta, com muito mais respeito e a palavra-chave que você usa, né? Com muito mais afeto. Sim. E a gente que está vivenciando isso tudo, a gente está percebendo isso. Só que isso tudo tem risco, né? Vamos lá. Quando eu falo risco é o seguinte, quando a gente se dispõe a afetar e ser afetado pelo outro, dá muito mais trabalho, gente. E é disso que a gente fala na Rede Cruzada. Hoje, você deve ter percebido, e eu vou contar para todo mundo aqui, muitos de nós ficamos muito mobilizados, né? Com aquela reportagem do Globo, que a Bia Novaes, né, nossa conselheira, compartilhou, em que é muito triste a gente saber que mais de 90 dias desse ano letivo já foram perdidos pelas crianças e adolescentes da Maré, do Complexo da Maré. E isso não deve ser muito diferente de outros territórios, mas era especificamente sobre o Complexo da Maré. Mais de 90 dias, gente. Dá para vocês dimensionarem? É praticamente, se a gente pensar que nós estamos em outubro, quase a metade das aulas. Quase a metade das aulas, as crianças impedidas, né? E isso não acontece por acaso. Porque eu, infelizmente, posso dizer, meus filhos, que estudam em Santa Teresa, em Laranjeiras, não perderam nenhum dia de aula, porque não puderam ir para a aula. Sabe? É doloroso, é triste, dói aqui pra caramba. Vamos lá.
E a gente precisa mudar isso. A gente tem que mudar isso, né? É, e tá assim, tudo conversa com tudo, né? Então, quando a gente traz esse conceito da afroperspectiva, é que talvez do lado de cá, quando eu falo do lado de cá, e agora é realmente fazendo a distinção, né? Eu que venho de um lugar de privilégio, é eu reconhecer que as coisas que me foram ensinadas e que eu aprendi favorecem a separação. E tem saberes que favorecem a reunião, o compartilhamento, né, o comunitarismo, o bem viver. E isso não é menor, é o contrário. Isso talvez seja o mais importante. Mas quem tem que falar aqui é você. O que é essa afroperspectiva, Lua? Você já falou do comunitarismo, do bem viver, da roda como metodologia. Da Agora, perspectividade. por que a gente precisa, além de tudo que você já falou, né, resgatar esses saberes que estão dos povos originários, que estão em África? Por que isso é tão visceral? Perguntas de vestibular de novo. Até parece. É só você falar o que está aí no seu coração. Eu acho que assim, eu acho que em algum momento eu coloquei isso aqui. Dentro da filosofia africana, é, Ney Lopes, tá? Principalmente, que é um dos meus também gurizinhos que eu levo embaixo do meu braço, né? Ney Lopes. Sou uma sambista, assim, muito apaixonada. Então, mas ao mesmo tempo eu leio bastante sobre a filosofia africana. A gente tem uma dimensão de três mundos, né? A gente tem a dimensão da realidade vivida, o que eu tô vendo, né? É um mundo. Tem o mundo das relações e tem o mundo da autoconsciência, do imaginável, do que a gente não toca, mas que ela tá aí. Tem esse mundo existe, a gente experimenta ele de algumas formas, né? Então, assim, acho que o primeiro lugar para a gente entender quando a gente fala de afroperspectiva, de filosofia africana, né, de uma referência afro-brasileira, de uma referência indígena, né, porque dos povos originários nossos aqui, de como que a gente está olhando as nossas práticas cotidianas, quando a gente tem esse lado, né, todo aí da violência com os nossos corpos, com os nossos saberes, com as nossas formas de ver o mundo, né? A gente é muito violentado. O nosso povo, o povo da favela, a nossa população, a população brasileira, ela é muito violentada. Ela é violentada todos os dias, é violentada quando pega um ônibus, enfim, decadente, enfim, a gente, eu não sei como que a gente nomeia as diversas violências que a gente sofre cotidianamente em diferentes, né, tem o lugar do privilégio, mas também tem muitas violências que na sociedade que a gente vive acontecem, né? Mas mesmo assim, existe uma produção, o povo africano, a população africana, as pessoas africanas, afro-brasileiras, indígenas, a gente, a gente sabe produzir coletividade. A gente sabe produzir a resistência. A gente sabe produzir festa. A gente sabe produzir o embate das relações. Então, não estou falando que ficar sendo resistente o tempo inteiro é maneiro. Eu não estou falando que é interessante, né? Mas essa é a nossa produção, esse é o nosso modo de vida. Então, quando o Milton Santos, né, que eu falei, a gente tem que pertencer ao que nos pertence, né? Ele só está tentando relembrar que esse território, essa produção, as rodas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente conversa, a nossa oralidade, que também é um valor afro-brasileiro, né? Enfim, que vem de África, como a gente se coloca no mundo, como o território, a gente vem falando muito sobre essa palavra, né, Renato? Território. A gente fala território de memórias, território de afetos, território, porque o território
ele só acontece por conta das relações, desse segundo mundo. Ele acontece porque tem emoção, porque tem vida, porque tem cultura, porque são coisas acontecendo que dá essa noção da territorialidade, né? Que é o significado. Tem coisas que eu brinco agora, a gente está na dimensão da terra, né? E da territorialidade, que eu falo assim, uma criança que chega pra gente e fala, tô dando grau, tia, tô dando grau. Aí você fica assim, cara, tá dando grau de quê? Que é da moto, né? E aí a gente olhar para aquilo ali e valorizar o que ela tá falando e isso se transformar num projeto pedagógico que eu vou ensinar fonema, que eu vou ensinar, mas eu tô situando a cultura dela, tô vendo, ela tá sendo visível para mim, eu não tô falando o que que ela precisa aprender, né? Ele não tá vindo assim, né? Ele tá realmente nessa, quando a gente fala roda como método, e as pessoas ficam, tá, cadê o método? Cadê o negócio escrito? Cadê o caderninho, né? Me entrega o caderno, me entrega o documento, eu falo tá aqui no curso, né? Tá na nossa fala, tá na nossa vivência, tá no cotidiano. E é claro, eu venho aprendendo também a documentar. A gente tá nesse lugar agora, né? Eu sou uma pessoa que entrei na Rede Cruzada falando a beça, só falo, entro em todos os lugares e falo. A documentação também é muito importante pra gente, né? Como pessoas que pensam nessa educação com protagonismo, com verdade, com cuidado, né, com essas relações que a gente precisa enfatizar. E é isso, a gente é repetitivo. Eu estou sendo repetitiva beça aqui hoje. Você, às vezes, a gente é repetitivo. Eu falo, nossa, eu estou na quinta reunião falando a mesma coisa, mas às vezes eu não estou nem aí. Porque é isso, né? O ritmo também, ele precisa, o ritmo das nossas palavras. Volta Nego Bispo. Gente, eu fico falando de várias pessoas aqui, porque essas pessoas são os nossos ancestrais e eu respeito muito os passos deles, né? Nego Bispo fala não só da confluência, mas esse semear palavras. A gente é muito responsável pelas palavras que a gente fala no nosso dia a dia, como que a gente está conduzindo os debates, né? Então, o processo é semear palavras, partilhar os nossos saberes, circular os nossos saberes, né? Que é o nomezinho aí que a gente tem que apresentar, inclusive, para a gente não pode esquecer, né? O porquê que essa live tem o nome Circulando Saberes, o porquê que a gente está falando de afroperspectiva na educação. A gente não está hierarquizando, mas a gente tem que ficar assim o tempo inteiro, oi, tudo bem? A gente não pode deixar. Não é porque é lei. Eu poderia aqui, Renato, falar, olha, queridos, existe a lei 10.639, a lei 11.645, vamos respeitar essas leis. Mas, cara, se eu ficar dentro da educação falando que a gente precisa respeitar a lei e não entendendo o significado e o pertencimento dessa dimensão de uma educação diversa, de uma educação conectada, de uma educação do porquê que eu estou ali, do porquê que eu quero ser brincante, do porquê que eu quero escutar um adolescente, do porquê que eu quero me abraçar e às vezes falar, caraca, hoje a minha aula foi péssima. E talvez não, talvez foi péssima, mas é isso, faz parte das relações. E a gente está muito acostumado com isso, né? O nosso povo, quando eles tiram muito da gente o nosso saber, as nossas premissas, a nossa forma de ver a vida, a Zoilda Lorita Trindade, que é uma das nossas maiores referências, ela divide os valores também em modos de sentir, em modos de ver, em modos de ser, né? Então, a gente tem os modos, né, de se localizar no mundo. E a crítica, ela entra num lugar não de... Ela não é para colocar a gente para baixo. Quando eu recebo uma crítica dentro da cultura de território, de comunidade, da forma como a gente se vê, é para avançar, né? Mas a colonização, o nosso corpo ele é tão traumatizado pelo processo violento que então a gente, uma criança, né, negra recebe uma crítica, a gente mata um pouquinho mais do que uma criança, né? O processo de receber críticas também é muito sério, né? Quando essa crítica também vem de um corpo branco, que é o corpo que colonizou, então essas relações elas precisam ser estabelecidas num lugar da gente criar essa consciência crítica,
né? Porque se a gente não criasse a consciência crítica, a consciência crítica é a tarefa mais importante da educação. Então, quando eu tenho uma consciência crítica, enfim, acho que não fui eu que falei isso, foi o Paulo Freire, pois lá, alguém falou isso, né? Tem aqui um monte de gente, né? Então, se eu não despertar uma consciência crítica que a pessoa entenda todas essas relações que está na sociedade, que a gente está tentando melhorar as nossas relações, que a gente tem que apontar, que a gente tem que viver, que a gente tem que falar o que está sentindo, que a gente tem que nomear os nossos sentimentos, a gente tem que um monte de coisa também. Cara, é o famoso, ela vai ficar no primeiro emprego dela pro resto da vida. Por quê? É isso, não tem consciência crítica, não teve possibilidade, não teve o direito. E é tudo que o projeto quer que ela fique ali, que ela ganhe sei lá, ela vai, não tô desmerecendo, tá? Vai ser a vendedora de loja e vão ficar aqui para todo sempre. Não dá. Não posso criar as crianças e adolescentes para isso, não. Para isso, Tem que ter mais. exato. Tem que ter mais. E eu quero que eles produzam excelentes redações e ganhem prêmios Nobel da literatura também. É isso. É por aí, é por aí. Sabe? Parece, porque às vezes parece esse lugar. Talvez eu tenha sentido muito isso também, porque eu tô lendo muito, né, Renato? E eu fico, caraca, cara, onde que eu encontro currículo? Porque eu sou muito. A gente é muito responsável por isso. Eu sou uma gestora de 4 unidades, de 1.000 crianças e adolescentes diariamente. O nosso compromisso, parece que não, mas é um compromisso muito sério. É muito sério, né? Então, quando a gente, né, avança, acho que eu vou falar, tá, agora, avança, não só para essas 1.000 crianças e adolescentes. Quando a gente pensa no projeto que a gente, né, vai falar aqui para vocês da Rede Cruzada, que é o Circulando Saberes, que é um projeto de formação continuada da Rede Cruzada, mas que tem 3 dimensões. Né? A primeira dimensão é a nossa formação continuada interna, que não é só uma dimensão, né, da gente se cuidar, da gente se formar, de ter letramento racial para conselheiros e de parceiros, mas ao mesmo tempo ali pedagogicamente a gente estudar, a gente se ouvir, a gente se debater, né? Porque a gente não é, a gente fala aqui coisas lindíssimas, a gente sonha a beça, mas o dia a dia é intenso, é difícil, é complexo, né? Foi o que o Renato trouxe, né? Não é fácil. Tem a dimensão da formação externa, por que não pegar essa metodologia, replicar essa metodologia, né, que a gente tem para o lado, para fora, né? Eu quero conversar com escolas, eu não quero chegar com um produto pronto nas escolas, não, nas escolas municipais e públicas. Eu quero falar, olha, eu tenho isso daqui, que tá muito maneiro lá na Rede Cruzada, tá funcionando super. O que vocês têm aí? Cara, a gente tem isso aqui, porque isso aqui também. Então, a gente começou no ano passado com uma pequena escola lá do lado da nossa unidade da Cidade de Deus, para a gente entender o que a gente queria falar, como que a gente queria chegar. Esse ano a gente foi para uma unidade ali perto da Riachuelo, que é um território que a gente precisa acessar, né? E aí a gente está iniciando um processo de diagnóstico. Todo mundo sabe que, gente, se relacionar com prefeitura, Secretaria de Educação demanda um processo, né, de autorizações, mas a gente está começando um diagnóstico muito fundamental para a gente replicar essa tecnologia de ensino, né, de formas de cuidar, de falar de pedagogia do afeto, de falar de pedagogia dos projetos, de falar de como que a gente produz e como que a gente está produzindo essa documentação, de cuidar desses corpos, né, da educação pública, que estão às vezes muito tristes, muito cansados, né, e como que a gente ali troca e também aprende muito, porque, cara, essa galera tem muito para ensinar para gente, né? E tem uma última dimensão, que é a dimensão dos eventos, né? Então, quando a gente fala circulando saberes, o nome tá aí, né? Circular saberes. Então, né, tem sempre referências que a gente está tentando o tempo inteiro levar para o público externo, para as outras pessoas, não só, porque a gente fala muito tranquilo, eu e você, Renata, a gente está dentro da Rede Cruzada, né? E às vezes eu fico, caraca, eu tô falando coisas que para as pessoas não devem estar fazendo o mínimo sentido, porque é isso, a gente está dentro de tá ali mergulhado, então a gente também tem esse cuidado. E aí, por que não a gente pensar
também na formação continuada, né? Tem a formação interna, tem a formação externa e tem a formação dos eventos, que são eventos maiores, porque aí a gente chama esse público externo, a gente chama mais os nossos parceiros, os nossos investidores sociais, os dispositivos públicos, conselhos, clínicas da família, né? O nosso território, no entorno das famílias, cada As vez mais famílias. preocuparem com a gente. Então, as escolas do nosso entorno. E quando a gente fala de um evento, né, de eventos, assim, a gente vai começar com um evento agora, né, que vai ser o primeiro grande evento da Rede Cruzada, que a gente precisa também. A gente tem uma conselheira que fala muito, lindo o que vocês estão fazendo, mas cadê o mundo sabendo do que vocês estão fazendo? A gente usa as lives, a gente, assinem a nossa news, por favor, né, para vocês olharem o que a gente está Perfeito. produzindo, acompanhem as nossas redes, mas tem mais, a gente está produzindo muitos debates importantíssimos, né? E a gente tem que chamar pessoas para essa roda. Eu sempre falo, cara, vamos convidar mais, eu quero ouvir, não quero só me ouvir, enfim, não, né? Vamos convidar outras pessoas que são as pessoas que inspiram o nosso trabalho também. E foi muito bonito agora, eu vou falar do evento que a gente vai ter, que eu vou pedir um salve the date, salve a data, para falar, né? Mas eu fui convidar essas pessoas que vão participar desse evento e eu fui escrever sobre a Rede Cruzada para essas pessoas. Eu falava, gente, eu estou escrevendo o conteúdo delas. Falando, oi, tudo bem? Você quer participar? Mas a gente fala sobre isso. Mas você que fala sobre isso. Mas você não quer falar sobre isso para a gente, assim, para nossa equipe, para o nosso público geral, para as pessoas que fazem essa rede acontecer, né? Então, a gente fala de tecer saberes, de circular saberes, de entra na roda com a gente, não é só um convite, né, para esse evento, para a formação externa que a gente está fazendo, que a gente está iniciando aí. A gente teve as dificuldades, mas a gente vai mandar bem também nesse lugar. As nossas formações continuadas, internas, elas são super importantes. A gente vem produzindo festividades, assim, a última festividade que a gente produziu do fogo, assim, não tinha como não se emocionar com o que a gente estava vendo, né? O Descobrir, as oficinas do Descobrir são lugares, assim, que você fala assim, caraca, sabe? As crianças tocando Emoriô, fazendo, eu sempre brinco, quando eu chego lá do Descobrir e tá rolando a oficina de música, eu falo, ai, gente, meu carnaval tá salvo, futuro. Porque eles estão mandando muito bem falar, tá salvo, né? Eles estão aprendendo muito. E aí a gente decidiu falar, a gente precisa falar mais, né? E aí quando a gente faz o evento da Rede Cruzada, que é esse evento, gente, vai ser um evento que é o lançamento também do nosso projeto Circulando Saberes, que é um evento que é afroperspectiva na educação, afetos e raízes ancestrais. A gente fez o convite à doutora, professora magnífica, maravilhosa, filósofa, primeira doutora negra, né, filósofa do Brasil, que é a Helena Teodoro. Enfim, quem não conhece, corre para conhecer, porque é magnífico o que a Helena Teodoro produz pra gente, sempre produziu e sempre semeou palavras, assim. Eu vou ser a mediadora da mesa e eu tô me tremendo agora, sabe? Eu tô assim, gente, como que eu, né? É a Helena Teodoro, junto com a Morena Mariá, que também é uma outra, né? Que fala sobre afrofuturismo, assim, quando eu escutei a ideia de que afrofuturismo são negros vivos no futuro, assim, falo, olha, eu quero pensar sobre isso, né? Pensar nessa ancestralidade como futuro, pensar em quais são os futuros possíveis. Então, tecendo Helena Teodoro falando sobre memória, sobre adolescência, sobre infância, Morena Mariá falando sobre esse lugar muito do afrofuturo. E, por último, e não menos importante, é a Joana Oscar, que é gerente da GERE, que é da Secretaria de Educação, das Relações Étnico-Raciais, que com certeza vai trazer uma prática para o nosso chão, né? A prática, o que a gente fala sobre isso tudo e como que é o nosso dia a dia, não só na Rede Cruzada, mas nas escolas públicas, né? Então, a gente é uma creche parceira da prefeitura, né? Então, por que não? A Joana Oscar, ela já fez uma live com a gente, uma live maravilhosa, inclusive. Eu acho que eu indico que todo mundo assista essa live.
Morena Maria já esteve com a gente também em outros momentos, né, com formação para a nossa equipe, trazendo esse lugar da pluriversalidade. Mas é um evento que vai ter também os nossos adolescentes apresentando ali um pouquinho do que eles estão aprendendo na música, vai ter a contação de histórias, vai ser um evento que vai ter um pouquinho da exposição dos nossos trabalhos. Então, quando a gente vai montando esse evento e vai vendo o significado e vai, inclusive, recebendo retornos da Helena Teodoro, das pessoas falando, nossa, que magnífico, eu quero estar com vocês com certeza, né? É fundamental, né? Então, é um projeto, é o Circulando Saberes, a gente está com a formação externa acontecendo e esse grande evento, que vai ser no dia 26 de novembro, é sim, dia de semana, quarta-feira. Lembra tudo que eu falei sobre tempo? Ai, não tenho tempo, é quarta-feira, é dia de semana, não posso parar meu trabalho. Pode sim. Se organiza para estar lá com a gente. Né, a gente vai em breve, né, Renato, divulgar aí como é que vai se inscrever. Então, assim, na semana que vem, acompanhe as nossas redes. A gente vai falar como que vai, enfim, como que é a inscrição, vai ser via não sei qual site, a gente ainda está definindo, por isso que eu falei, comecei com você hoje, muitos planejamentos para, né? Vai ser em uma das nossas unidades, e aí não vai ser na Zona Sul, não vai ser no centro, não vai ser deslocado da escola, vai ser em uma das nossas unidades, né? A unidade ali do Shopping Nova América. Dá para acessar de metrô, é tranquilo de chegar. É bom vocês olharem as escolas por dentro, né? O que a gente está produzindo? A gente fala tanto aqui, a gente tem natureza, a gente tem quadra, a gente tem... Vai lá, vamos lá ver o que é o nosso projeto, né? Pisar nesse chão é super importante também. Então, assim, eu estou muito animada para esse evento. Estou nervosa também, porque eu não sei me portar perto da Helena Teodoro, que é uma grande referência para mim. Todas são uma grande referência para mim. Mas é essa maestria, né, de muito cuidado que a gente precisa ter, de muito respeito com os nossos... Essa galera que teceu para eu estar aqui hoje, né, falando com você. Se não fosse uma Helena Teodoro da vida, eu não estaria aqui, né? Então, é isso. Nossa! Olha, eu só vou reforçar o seguinte. Quando a gente... Vou falar da circularidade e da espiral, né? Um evento, né, como a Lua contextualizou tão bem, né, nessa representatividade do que é essa nossa formação continuada, né, que não por acaso se chama Circulando Saberes, além de tudo, tem um caráter de celebração enorme dessa jornada que a gente vem empreendendo, porque aí é que está, né? Para alguns pode ser só um evento, mas a gente receber com entusiasmo a doutora Helena Teodoro, como a Lua falou, né? A primeira filósofa, doutora negra do Brasil, é uma responsabilidade e um sinal de que o trabalho que a Rede Cruzada vem fazendo não é brincadeira. É brincadeira séria, tá? Então, eu fico muito emocionado, eu também estou nessa ansiedade quase infantil, porque assim, eu quero me julgar merecedor de um evento desse porte e eu vou terminar com uma brincadeira séria. Vocês não podem perder a mediação da Lua Fonseca, que é inspiração para todos nós na Rede Cruzada, e ela tem levado com muita responsabilidade e brilhantismo esse respeito que ela tem pelos mestres dela. A gente tem o maior orgulho de ter você aqui com a gente e você mediar esse processo todo. Tá? É isso. Dia 26/11, galera! Marquem na agenda, tá bom? Quero todo mundo se organizando para estar lá. É isso. Olha, comentários maravilhosos que eu não tive tempo de ver. Mas, gente,
Quando tiver a gravação, não percam os comentários. Nossa, olha, Miriam, Bela, nossa senhora, comentários assim. Pena que a gente não teve chance, mas quem leu Dois geminianos juntos, complementou. né, Renato? Dois geminianos juntos, a gente tá aqui, ó. Gritando também. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigada. Dia 26 de novembro, hein? Beijo. Isso, ó. Beijo.